Olá pessoas, hoje nós vamos falar um pouco sobre o futebol americano, certo? Nós vamos ver um pouco sobre a história dele e sobre suas regras e dinâmicas de jogo. Bom, o futebol americano é um esporte coletivo de invasão muito tradicional nos Estados Unidos da América. Entre as décadas aí de 1850 a 1860, nos Estados Unidos, alguns jovens de famílias ricas que viajavam para a Inglaterra, ao regressarem, levaram em suas bagagens o futebol, que é mais conhecido lá hoje em dia como soccer, e o rugby, certo? Esportes que já eram praticados na Europa. Os dois jogos se espalharam rapidamente nos Estados Unidos e eram praticados sem regras específicas até o ano de 1876. Cansados de jogar as duas modalidades de maneira desorganizada, dois representantes de universidades norte-americanas, tais como Harvard, Yale, Princeton e Columbia, né, se reuniram para padronizar as leis de um jogo diferenciado. Eis que surge a nova modalidade, o futebol americano, certo? Essa nova modalidade era muito parecida com o rugby, porém com a diferença peculiar. Toda vez em que o atleta estivesse com a posse de bola e ele fosse derrubado, o jogo deveria ser interrompido pelo juiz, ou seja, né? Os dois times poderiam se realinhar, cada um em seu campo de jogo, e reiniciar a partida de uma forma mais organizada, coisa que não pode ser feita aí durante uma partida de rugby. O nome dessa jogada era chamado de down, e cada equipe tinha 3 downs, ou seja, 3 chances de avançar pelo menos 5 jardas. No caso da equipe que não conseguir atingir essa distância, a bola era entregue para a equipe adversária. Até 1875, as regras de futebol americano não eram padronizadas em cada time jogar de um jeito diferente, como nós já vimos, e em 1876 foi fundada a Associação de Futebol Interuniversitária, que passou a adotar o padrão de regras do rugby, com exceção da pontuação. Ao longo dos anos, as regras foram alteradas até chegarem ao formato usado até os dias de hoje. Atualmente, nos Estados Unidos, esse esporte é organizado por ligas, certo? E a maior delas é a NFL, né? Que é a National Football League, ou Liga Nacional de Futebol, atingindo um alto nível de especialização dos jogadores e de espetacularização. Por quê? Nós temos aí, por exemplo, o Super Bowl, né? Que é a final aí nacional do futebol americano. Então é um espetáculo. Na verdade, não é só uma final Super Bowl. O Super Bowl ele acaba sendo um espetáculo que dura horas e horas e horas, ok? O futebol americano no Brasil. Bom, o futebol americano ele começou a ser praticado no Brasil em 1986, com uma versão praticada nas praias do Rio de Janeiro, o beach futebol. A popularização desse esporte ele só aumentou aí na década de 90 devido às transmissões de jogos de canais de TV a cabo, certo? Até o momento, né, as pessoas elas não tinham tanta ciência do que era esse jogo, que era um jogo de fora. Ele foi pouco introduzido no Brasil, né, e só através aí dos canais fechados, né, de TV a cabo, foi que as pessoas elas começaram a visualizar mais esse tipo de esporte. Em 1991 foi criada a primeira equipe brasileira de futebol americano, o Joinville Blackhawks.
E em 2000 foi realizado aí o Carioca Balls, que na verdade foi uma competição do futebol americano de praia. Em 2006 aconteceu o primeiro campeonato de futebol americano na grama, que foi em Santa Catarina. Em 2007 foi a primeira vez aí que a seleção de futebol americano brasileira ela jogou, né, um amistoso contra a seleção do Uruguai. E no ano 2000 foi fundada a Associação Brasileira de Futebol Americano, sendo substituída posteriormente em 2013 pela Confederação Brasileira de Futebol Americano. Bom, atualmente existem aí diversas equipes no Brasil, assim também como diversos campeonatos estaduais. E dentre essas equipes nós temos aqui o Brown Spider, o Lions Curitiba, os Coyotes Futebol, os Snoop Coyotes, né? O Goiânia Rednecks, o Corinthians Steamrollers, o Curitiba Crocodiles, os Tubarões do Cerrado, o Porto Alegre Pumpkins, dentre outros, né? Nós temos o Botafogo Rap. Então ficamos por aqui. No próximo vídeo a gente vai estar vendo um pouco aí sobre as regras e a dinâmica do jogo.